Seja muito bem-vindo, uma excelente tarde para você. Como sempre, é um prazer estar na sua companhia. Consulta ao Doutor chega hoje, gente, naquele nosso horário marcado e com muito assunto interessante para trazer informação para você, é claro. Você se sente uma pessoa preparada para o mercado de trabalho? Você sabe o que as empresas procuram a hora que eles estão ali recrutando novos profissionais? Pois é, gente, hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre tudo isso e muito mais. O programa de hoje é para os trabalhadores, olha só, sob o ponto de vista de quem contrata, pois é, de quem seleciona. Portanto, a consulta de hoje está imperdível. Se você conhece alguém, gente, a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão através do nosso site www.hittv.com.br. Entra lá e envia o link para quem você acha aí que pode gostar do nosso tema de hoje, combinado? E como você já sabe, esse programa é feito para você e também por você. Portanto, o nosso canal de comunicação, o WhatsApp já está à sua disposição, é só enviar a sua mensagem. Envie a sua história, o seu relato, a sua dúvida para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando pela sua mensagem, combinado? E temos, é claro, enquete acontecendo neste momento no Instagram e esperando a sua contribuição. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Entra lá no Instagram, no @consultaaldoutor. Qual informação, gente, você precisa saber hoje? O que nunca fazer em uma entrevista de emprego? Ou você quer saber como construir um bom currículo? Ou então, como usar o LinkedIn? Pois é, aquela rede maravilhosa de contratações. Entra lá e envie, clica ali na opção que você considera a correta, combinado? Bom, para você que passou aí por um processo de seleção recentemente, saiu dali com aquela sensação de, nossa, como será que eu me saí? Poderia ter feito melhor? Olha só, hoje, gente, os papéis se invertem. Ah, pois é. O recrutador é quem trará as respostas que nós estamos precisando ouvir. Apresento então a vocês, gente, Tomás Della Torre, Headhunter, psicólogo especializado em carreira e CEO da Blue Premium, que é uma consultoria de recrutamento e seleção. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Hoje os papéis se inverteram, você está pronto para isso? Sou eu que vou ser entrevistado. Então, você que será entrevistado, avaliado e vai trazer, claro, muita informação para a gente. Estou pronto. Tomás, ouvimos e lemos aí a cada mês os dados do desemprego, notícias aí sobre mais pessoas que passam então a fazer parte do mercado de trabalho. Em contrapartida, aquela notícia, é claro, os salários estão mais baixos. Em outros momentos aumenta, é claro, a renda média e há também os casos de informalidade que estão sendo aí contabilizados direto. Como você descreveria para a gente este momento do mercado de trabalho? O mais importante é a pessoa que está trabalhando, mas quer mudar de empresa, quer conseguir um novo emprego, ir para uma empresa melhor ou até com um cargo melhor. E também quem está desempregado e precisa se recolocar, tem em mente que essa pessoa, quando entrar num processo seletivo, vai concorrer com os seus pares de mercado, com outras pessoas. E a melhor maneira de você conseguir uma recolocação ou conseguir mudar de empresa, se você estiver trabalhando, né, e buscando uma nova oportunidade profissional, é se preparar da melhor maneira possível. Ou seja, você melhorar o teu currículo, melhorar as tuas habilidades técnicas, as tuas habilidades comportamentais, porque quando você for ser avaliado, você nunca é avaliado de uma maneira isolada. Você sempre é comparado com outros candidatos. E aí, você se destacando dos outros candidatos, você consegue melhores vagas, você consegue inclusive ser aprovado em mais de um processo seletivo, que você está participando ali de alguns processos, e aí você tem a possibilidade de conseguir melhores vagas com melhores salários. Então, essa preparação vai ser sempre um super aliado de quem está buscando, né, novas oportunidades profissionais. É de extrema importância. Você acha que estamos com o mercado de trabalho mais aquecido? Os últimos dados, né, inclusive do último trimestre, mostra que sim. Você pode pensar que você teve nos últimos 4 anos, né, desde o período de pandemia, de Covid, você teve um mercado de trabalho no Brasil e no mundo muito volátil. Então, 2020, você acabou vendo muitas empresas naturalmente mandando muita gente embora, 2021 também, aí 22
talvez as empresas contrataram exageradamente, né, para cobrir uma lacuna que tinha ficado no passado, e agora, esse período de 23, 24, a coisa começou a se regular um pouco mais. O ano passado, né, teve também um momento político importante no Brasil, e aí esse ano eu acho que pouco a pouco a coisa começou a melhorar. Então os dados oficiais foram muito bons, principalmente no último trimestre. Então agora é um momento aí de oportunidades, então a gente precisa o quê? Se preparar. Você percebe um público mais qualificado para as vagas que estão aí disponíveis no mercado ou o contrário? Ou oportunidades que envolvem aí uma maior preparação e profissionais mais desqualificados? Como o mercado de trabalho é muito grande, sobretudo quando a gente fala no Brasil, é muito curioso, quando eu estou entrevistando, né, os candidatos, você percebe para a mesma vaga que você tem candidatos que às vezes até estão trabalhando em boas empresas, com bons salários, né, e estão participando de processos seletivos para outras empresas. Você tem os dois cenários, você tem gente muito qualificada, muito boa, e você tem pessoas que você percebe, por exemplo, que a pessoa às vezes fez uma graduação lá atrás, no passado, há muitos anos, se formou já há muitos anos, não tem uma especialização, não tem uma pós-graduação. Tem gente que fala, além do português, naturalmente, fala eventualmente inglês e espanhol, e você tem candidatos que acabaram não estudando, não aprofundando em nenhum idioma. Então você percebe que, às vezes, no mesmo processo seletivo, você tem os dois tipos de profissional. Gente que acabou ficando um pouco para trás, não se especializou, não se atualizou, e gente que está muito à frente nesse sentido. E aí essas pessoas, claro, vão ter melhores oportunidades. Queria saber uma coisa, aquela história ali do profissional mais jovem, ainda sem muita experiência, mas que pode ser moldado da forma que a empresa precisar, ainda é bastante recorrente? No começo da carreira dessas pessoas, isso é muito mais comum. Quando você começa a subir para uma média e alta gerência, esse perfil acaba não tendo muito espaço, porque você tem pessoas em níveis, por exemplo, gerenciais ou de diretoria que você espera que já tenham maturidade suficiente para assumir aquela cadeira. Então, para essas posições de média e alta gerência, aí é mais difícil você dar oportunidade para quem ainda, digamos assim, é muito cru, não tem muita experiência. Agora, num começo de carreira, uma pessoa que tem ali, né, do recém-formado até uns 5 anos, talvez, de experiência, aí é mais comum você dar essa oportunidade para quem não tem tanta experiência. Perfeito. Vivendo aí o dia a dia de recrutamento, contratações, quais as maiores dificuldades que os contratantes ou gestores enfrentam na hora de contratar? Vamos entender um pouco o lado de lá da coisa. É muito curioso perceber que você, às vezes, tem um diretor de vendas numa empresa e ele tem um ótimo currículo, ele é um excelente gestor, ele tem ótimas formações, ele é excelente no que ele faz. Mas, às vezes, ele não tem muita habilidade, não treinou, não se desenvolveu na habilidade de contratar pessoas e principalmente de entrevistar pessoas. Então, um objetivo que muitas empresas têm é formar, e quando o RH é participativo na empresa, ele fomenta isso, né? Desenvolver esse profissional, esse gestor, pode ser um gerente, pode ser um diretor, um coordenador, enfim, aquelas pessoas que contratam, elas têm que estar cada vez mais preparadas para, naqueles 50 minutos de entrevista, 1 hora de entrevista, que às vezes é muito pouco, né, para você ter uma leitura, né, bastante detalhada do profissional, mas que ele consiga tirar proveito daquilo. Então, saber fazer as perguntas certas, saber entender as respostas, saber como perguntar. Então, quando você faz uma pergunta muito fechada, você já meio que induz a resposta daquele profissional. Então, se eu perguntar, você tem dificuldade em trabalhar com Excel, por exemplo? Então, isso já mostra que, para esse gestor, isso é uma dor que ele deve estar tendo ali, então você já induz a resposta. Por outro lado, se você faz uma pergunta mais aberta, você consegue monitorar melhor a veracidade daquilo que o candidato está falando. Então, eu acho que o primeiro ponto é treinar o gestor que está contratando, que está avaliando. Depois que esse gestor já sabe entrevistar candidatos, já sabe avaliar, e que não é uma questão fácil, muitos gestores, às vezes, terceiriza essa responsabilidade só para o RH, quando, na verdade, essa pessoa vai reportar para ele, né, vai fazer parte do time dele. Então, depois que ele sabe contratar, eu acho que o importante é ele entender que, quando ele for entrevistar, ele não vai avaliar uma pessoa isoladamente, ele vai comparar com outros candidatos e entender quais são as reais habilidades que aquele profissional
vai precisar utilizar na empresa dele, na equipe dele e, principalmente, olhar não apenas as características técnicas, mas também as comportamentais. O mercado de trabalho usa muito uma expressão chamada fit cultural. Então, eu contrato uma pessoa que tenha fit com a cultura da empresa, que tenha aderência com a cultura da minha empresa, como essa minha empresa funciona, como que ela opera, como que ela pensa, porque senão você tem um profissional tecnicamente muito bom, mas que com habilidades comportamentais que não combinam muito com a minha empresa. Então, acho que esse é o pulo do gato para quem está contratando. Muito bacana. Existem protocolos específicos que são feitos durante um processo de contratação para atingir aquele profissional que precisa ser, que é do interesse da empresa, ou não necessariamente, vai muito do momento? Um dos protocolos que eu acho mais interessante é você contratar uma consultoria especializada para te ajudar nessa contratação. Então, às vezes, quando você divulga uma vaga nas redes sociais ou nos sites especializados, você acaba tendo como amostra de candidatos só aquelas pessoas que se candidataram, né, para a sua vaga. Quando, na verdade, às vezes você pode ter outros candidatos melhores ainda que não se candidataram, não se cadastraram naquela vaga, às vezes nem viram, né, aquela vaga. Então, quando você conta com a ajuda de um parceiro externo, de uma consultoria de headhunters, né, de recrutadores, que está habituada a trabalhar naquele teu nicho de mercado, aquela vaga específica que você está buscando, você tem outro olhar. O processo seletivo é completamente diferente, naturalmente muito mais rico, e a tua tomada de decisão enquanto gestor, ela é feita de uma maneira muito mais segura. Você se sente muito mais seguro para contratar aquela pessoa se você tem realmente uma ajuda externa, né, de uma consultoria especializada. A sensação que muitas pessoas têm é que ainda hoje se fala muito em quem indica, né, no famoso QI. Queria saber contigo se isso é verdade. Isso é verdade até certo ponto. O importante é você pensar o seguinte, a pessoa que é indicada por uma outra pessoa para uma vaga, ela pode usar isso a favor dela como um critério de desempate. Às vezes, algumas empresas, alguns gestores usam essa indicação como critério de desempate. O que isso significa? Significa que se eu e você somos finalistas de um processo seletivo e o gestor gostou muito da gente, ele contrataria qualquer um dos dois, os dois têm as habilidades que ele precisa. Mas você foi indicado por uma pessoa da confiança dele, você já trabalhou com uma outra pessoa que ele conhece, isso pode contar a teu favor na hora de ser contratado, muito mais como critério de desempate. Pelo menos isso é o que eu costumo ver bastante, né, nos meus processos. Como chamar a atenção e aumentar as chances, então, de ser contratado? Você tem um mix aí, né, de situações, mas o mais importante, na verdade, a dica de ouro que eu costumo dar para as pessoas que querem se destacar e conseguirem vagas melhores e promoções, etc., é o seguinte, é algo muito simples, mas que eu vejo pouca gente fazer. Entra no perfil do LinkedIn dos teus pares de mercado. Então, vamos supor que eu sou gerente financeiro de uma empresa e eu quero me destacar, né, no mercado. Eu quero ser um gerente financeiro melhor e que as empresas me procurem, né, com mais frequência e me convidem para mais processos seletivos. Entra no perfil dos teus pares de mercados, outros gerentes financeiros de empresas correlatas, empresas maiores, e tenta entender quais são as principais características dessa pessoa. Quais os cursos que ela fez, se tem pós-graduação, se tem MBA, se fala idioma, quanto tempo essa pessoa ficou em cada empresa. Tenta olhar também pessoas que estão em um nível superior, hierarquicamente falando, ao teu, e se inspira no que essas pessoas têm de bom e tenta, naturalmente, ir atrás dessas certificações, desses cursos, ou seja, de todas essas habilidades que essas pessoas desenvolveram que você ainda não tem, porque aí sim você se destaca, né, dos teus pares de mercado, dos outros profissionais que vão participar dos mesmos processos seletivos que você. E aí, claro que se destacando você é contratado, né? Então, o importante ali é você fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de campo, entender aonde estão as pessoas que estão no lugar aonde você quer chegar e traçar essa meta. Isso é maravilhoso pensar, porque hoje, com as redes sociais e principalmente o LinkedIn vai ser o maior aliado dos profissionais nesse sentido,
você tem acesso, né, facilmente, numa busca muito simples. Né? Você coloca o nome da empresa, o cargo da pessoa e você vê quem é essa pessoa, onde ela estudou, qual que é a trajetória de carreira dela. E além disso tudo que eu acabei de citar, você vê o que ela publica. Se for uma pessoa um pouco mais ativa na rede, você vê do que ela fala, quais são os temas que ela fala. Se essa pessoa fala de ESG, que é um tema, né, super atual, sustentabilidade, se ela fala de diversidade e inclusão, se ela fala de uma ferramenta técnica específica, você percebe, né, que você pode e deve se desenvolver nesses temas. Então, pesquisar, né, sobre essas pessoas e utilizar as redes e as informações a teu favor vai te ajudar demais, né? Maravilha. Vocês estão anotando, pessoal, todas as dicas que Tomás Della Torre está passando aqui pra gente? Eu acho bom você anotar. Boa. Bom, Tomás, participar de um processo seletivo, ser sabatinado aí em uma entrevista de emprego não é um processo fácil. Só quem viveu um momento como esse sabe o quanto ele pode ser constrangedor. E o sentimento que a gente sai, às vezes, muitas pessoas não têm um retorno, inclusive, isso eu acho que deveria ser um ponto que deveria ser modificado, né? A gente participa de uma entrevista de emprego, de um processo seletivo, e muitas vezes a gente não sabe o que a gente fez de errado, aonde que a gente pode melhorar, enfim, acho que isso daí fica até um tema para a gente conversar daqui a pouquinho, sobre o processo pós e como que as empresas podem até melhorar seus futuros candidatos lá na frente. Mas aí vem essa questão da frustração e eu te pergunto, tem como estar preparado para isso? Para viver um processo seletivo, uma entrevista? Eu acho que a resposta é essa. A melhor maneira de você encarar um processo seletivo, processos de entrevistas, etapas de entrevista, é se preparando para cada uma das etapas. É claro que isso não vai ser, óbvio, garantia de sucesso, mas eu também vejo poucas pessoas adotando essa estratégia, ou seja, se preparando. Para você ter uma ideia, tem muita gente que eu entrevisto e que eu faço algumas perguntas para essa pessoa, e aí eu estou falando de nível gerencial, de diretoria, nível executivo, não estou falando só, né, de pessoas em começo de carreira, na base da pirâmide, não. Que você faz algumas perguntas para essa pessoa não sabe responder algumas coisas da própria história profissional. Então, você percebe que a preparação, ela começa estudando a si mesmo, lendo o seu próprio currículo na véspera da entrevista, pensa em potenciais perguntas que esse recrutador pode te fazer, imagina alguns cenários. O que eu vejo com muita frequência, algumas pessoas indo para a entrevista com zero preparo, sem pensar na etapa. Eu só vou para mais uma, me chamaram. Vou ver o que dá, deixa eu ver que bicho que vai dar. Quando você estuda o teu próprio currículo, quando você estuda sobre a vaga, então, se você se candidatou a uma vaga, você tem geralmente a descrição da vaga, leia de trás para frente, de frente para trás, leia 1000 vezes até você entender exatamente quais são as palavras-chave daquela vaga, o que ela precisa, né, o que ela pede, e estuda também sobre a empresa e sobre a pessoa que vai te entrevistar. E, de novo, vou voltar para a história do LinkedIn, que vai ser o teu maior aliado. Você consegue, né, eu lembro que quando eu comecei, né, no mercado de trabalho, quando eu ia pesquisar sobre uma empresa, eu tinha o site da empresa, você lia missão, visão e valores, e uma coisa ou outra na internet, o volume de informação era infinitamente menor do que você tem hoje. Imagina, hoje você entra no LinkedIn do CEO da empresa onde você vai fazer a entrevista e vê o que ele fala, né, nas redes sociais sobre quais os temas. Olha a dica. Então, quando você se prepara, você chega muito mais seguro para a etapa. Naturalmente, você vai ter uma performance melhor na entrevista. Se vai ser contratado ou não, claro que não dá para saber, mas se preparar dessa maneira, estudando o próprio currículo, estudando a vaga, a empresa e o entrevistador, você chega muito mais seguro para essa etapa, né? Isso vai te ajudar com certeza. Acho que a segurança também é um ponto bastante importante, não é? Total. Para você chegar ali no lugar e dizer, bom, estou aqui pronto para responder qualquer pergunta que vier. Exatamente. Porque o problema não é você não saber responder uma pergunta. Se você não sabe aquele conteúdo, você estando preparado ou não, você não vai saber responder. Se ele te fizer uma pergunta que você não sabe, o problema é você não conseguir responder bem aquilo que você sabe, mas que você não consegue responder na hora porque você não se preparou para aquilo. Então, às vezes a gente sai frustrado, muitas vezes é porque a gente sabia responder alguma coisa e que a gente não respondeu na hora. Então, o treino, a preparação antes
funciona bem. Eu dou treinamento e mentoria e faço simulação de entrevista com algumas pessoas, né? Olha só que E é muito legal, porque quando a pessoa se ouve, né? E ele na hora da simulação, ele para e fala, pô, Tomás, eu acho que essa não é a melhor resposta. Vamos pensar numa outra resposta para aquilo? Então, esse treinamento, né? Você pode fazer isso, né, com um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, alguém que você confia, claro, para treinar, né, as respostas que eventualmente vão te fazer. Como psicólogo, como que você ajuda os seus candidatos a se prepararem para lidar com o nervosismo na hora de participar de um processo como esse? Daqui a pouco a gente vai adentrar um pouco mais sobre essa questão que envolve um processo seletivo, que envolve uma entrevista de emprego, mas queria trazer antes essa questão do nervosismo. Quando a pessoa não participa de processos e de entrevistas há muito tempo, ela tende a ficar mais nervosa, né? Tem algumas pessoas que, ainda que fiquem um pouco tensas na hora da entrevista, se a pessoa faz primeiro uma entrevista, dali 1, 2 semanas faz outra, dali um mês faz um outro processo e tudo mais, ela começa a criar uma casca, ela começa a ficar mais habituada. Muitas perguntas nas entrevistas, elas se repetem. Então, eu vou dar um exemplo. Qual que é a tua pretensão salarial? Me conta um defeito que você precisa melhorar. Me conta uma qualidade. Essas perguntas e muitas outras, elas são frequentes nas entrevistas. Na primeira entrevista, né, às vezes eu dou mentoria para quem está há 10 anos na mesma empresa, foi mandado embora. Inclusive, muitas empresas me contratam, né, para ajudar essa pessoa que ela mesma mandou embora. Que bacana. Super, e eu acho que é uma super conquista, né, quando o profissional, infelizmente, por alguma situação é mandado embora, mas ele foi tão bem naquele período que a empresa banca um programa para ele ali de recolocação, e essa pessoa fala, pô, Tomás, eu estou há 5 anos sem fazer entrevista, eu não sei nem por onde começar a contar minha história. Então, eu acho que o mais importante é essa pessoa se expor às entrevistas, às conversas, fala com pessoas, conta a sua história para pessoas. O teu networking pode ajudar muito nesse momento, porque na medida que você fala sobre a tua história, você vai criando uma narrativa cada vez mais coerente, mais direta, mais objetiva, mais rica, e aí o nervosismo tende a diminuir. Quanto mais exposto você é, né, para uma determinada situação, a chance de você lidar melhor com aquilo é maior, né? É um processo de autoconhecimento também e de saber se vender. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios disso. Porque muita gente, eu tenho muito costume de ouvir, não sei me vender. Exato. E aí? E aí que ela vai precisar aprender a criar uma narrativa que atraia a atenção do recrutador e faça esse recrutador ou gestor da vaga, né, quem está entrevistando, pensar assim, poxa, eu preciso ter essa pessoa aqui no meu time. Então, é muito comum ouvir isso. Você sabe que eu tenho uma frase que é muito forte, muito impactante, que eu costumo dizer assim, às vezes no processo seletivo, o candidato que é escolhido e contratado não é necessariamente o melhor profissional. Às vezes é a pessoa que performou melhor nas entrevistas. E isso, às vezes, deixa algumas pessoas malucas, porque a pessoa fez uma faculdade de ponta, fez todos os cursos que ela podia, especializações, fala idiomas, mas se ela não souber, naquela entrevista, performar bem, criar uma narrativa clara, coerente, não confusa, ela vai ser reprovada e ela vai perder espaço para alguém que às vezes não é tão qualificado, mas que conseguiu, né, se vender. Por que é tão importante saber se vender, né, na entrevista? Porque quando você é contratado numa empresa, você vai precisar defender, né, os teus interesses, né, de uma outra, né, ou com outras palavras, na empresa, quando você é contratado, você precisa se vender também. As pessoas precisam comprar as tuas ideias, você precisa ter gente que vai patrocinar as tuas ideias. Às vezes você vai liderar um time, esse time engajar pessoas. Engajar pessoas, pares, fornecedores, clientes, isso tudo é importante. Então, na entrevista, você precisa saber se comunicar bem para ser contratado. E lembrando que a entrevista, ela é uma espécie de uma amostra grátis de como você é trabalhando. Então, por exemplo, se você atrasa para uma entrevista, você dá a entender que se você for contratado, você vai atrasar, né, no dia a dia do trabalho. Você já mostra o seu jogo todo. É claro, né? Então, é claro que você tem as exceções compreensíveis, mas a entrevista é uma amostra. Então, se você não sabe se comunicar bem, dá a impressão de que se eu te contratar e te chamar para uma reunião, né, com
pessoas da empresa, ou clientes, ou fornecedores, você não vai saber se comunicar bem. Então, por isso que a performance na entrevista é tão importante. Tão importante. E para uma pessoa que é tímida, que é mais na dela, é possível alcançar essa excelência para performar de uma forma bacana durante uma entrevista, para se vender? É super possível, e essa pessoa, quanto mais treinada ela tiver, menos insegura ela fica, menos nervosa ela fica, e isso não significa que ela tem que deixar de ser tímida. Então, a timidez é um traço de personalidade que é muito difícil de mudar, assim como outros traços de personalidade. Então, a pessoa não precisa se preocupar em ser extrovertida na entrevista e ser extrovertida depois que ela é contratada. Se ela não quiser mudar, se ela estiver bem, né, se ela estiver de bem, né, com essa característica dela, ela não precisa se preocupar com isso. Agora, saber contar a história, né, estudar sobre o próprio currículo, estudar sobre a vaga, isso tudo vai te dar uma segurança muito maior e você vai conseguir performar bem na entrevista, sendo extrovertido ou não. Aliás, os extrovertidos e super, hiper comunicativos, às vezes, eles se empolgam tanto na entrevista que acabam falando demais, excedem o tempo e o recrutador, o entrevistador que está querendo conhecer aquela pessoa não consegue estudar ou investigar alguns temas, né, que o recrutador, o entrevistador quer, porque o brincalhão na entrevista, o extrovertido, o comunicativo, está falando de outros temas que às vezes para aquele entrevistador não interessa, né? Então, ser tímido ou ser um pouco mais introvertido não tem problema. O importante é ele saber, essa pessoa conseguir na entrevista ali performar bem. Isso que é importante. Olha só que bacana. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta da Camila Silva, do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, Camila, muito obrigada pela sua contribuição. Boa tarde para você também. Não consigo fazer entrevista de emprego. Tentei por anos fazer algumas entrevistas, acabava indo embora de tanto suar, olha só. E às vezes não conseguia falar ou gaguejava, ou simplesmente eu não conseguia entender direito a pergunta. Tenho 26 anos, tem tudo a ver com esse bate-papo que a gente estava trazendo aqui. Ajude a Camila. Camila, olha, talvez seja o caso, tá, de você pegar todas essas dicas que eu dei agora há pouco e tentar implementar no teu dia a dia e tudo mais. Então, estuda sobre o teu perfil, sobre o teu currículo. Quando for fazer a vaga, quando for fazer a entrevista, estuda sobre a vaga, sobre a empresa, sobre o seu interlocutor. Eu não sei se você já fez isso ou não, você não colocou isso na pergunta, não dá para saber, mas eu te encorajo a se preparar ao máximo, né, quando você for fazer a entrevista, porque você costuma se sentir muito melhor quando você está mais preparada. Tenta chamar amigos, às vezes familiares, para te entrevistar, dá o currículo na mão dessas pessoas e pede para que eles te entrevistem. Essa exposição vai também te trazer mais confiança, você vai se sentir um pouco mais segura para quando for, né, para a entrevista real, você está um pouco mais segura. E aí, em último caso, também eu acho que é super válido, né, te incentivar, eventualmente, a procurar a ajuda de algum psicólogo para ver se tem alguma questão mais específica e como você pode melhorar isso também. Então, segue aqui as minhas dicas, as minhas orientações de se preparar ao máximo para essas entrevistas, fala com pessoas da tua família, amigos, familiares e treina para as entrevistas e procura ajuda especializada. Psicólogos, na minha opinião, são os mais recomendados para ajudar nesse tipo de situação. Se você está gostando aqui desse nosso bate-papo tão necessário, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. E pessoal, hoje estamos aqui falando sobre mercado de trabalho. Estamos tendo inclusive uma verdadeira aula de como se preparar para uma entrevista de emprego, para participar de um processo seletivo e, claro, ter sucesso nessa nossa caminhada. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, estamos em transmissão através do nosso site www.hittv.com.br. Portanto, corre lá e envia
o nosso link, combinado? E estamos, é claro, à disposição para tirar as suas dúvidas, para conhecer um pouco mais sobre você, para você trazer, é claro, o seu relato. Participe da nossa conversa, mande um WhatsApp para a gente, para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa enquete nos minutos finais, aguardando a sua contribuição, acontecendo, é claro, no nosso Instagram, no @consultaodoutor. Por favor, diretor, enquete na tela. Qual informação você precisa saber hoje? Peça que nós vamos trazer. O que nunca fazer em uma entrevista de emprego, como construir um bom currículo ou como usar o LinkedIn, aquela ferramenta tão famosa que ajuda pessoas a conseguirem aí, é claro, uma vaga, uma oportunidade. Entra lá e participe. Gente, estamos aqui batendo um papo muito bacana com Tomás Della Torre, ele que é psicólogo de carreira, é também headhunter, está trazendo para a gente dicas valiosíssimas. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, eu estou ansioso para essa enquete aí, quero responder todas. Já traremos aí. Tá. Claro que ela está medindo o quê? O que o nosso público do Instagram quer saber e a gente vai trazer, claro, essa resposta. Tomás, a gente estava aqui falando então sobre processo seletivo, sobre entrevista. Eu queria que você contasse um pouco para quem ainda não conhece, não participou, o que envolve um processo seletivo? Quais são os desafios e como se sair bem? O mais importante para quem está procurando emprego é tentar pensar com a cabeça de quem está contratando. Então, você pensa o seguinte, quem está contratando tem uma vaga por alguma razão específica. Então, alguém foi mandado embora daquela empresa, aquele gestor está contratando, está aumentando o time. Esse gestor, provavelmente, ele vai contar com a ajuda do RH. O RH, às vezes, tem uma maneira de entrevistar mais específica, o gestor, o dono da vaga, tem uma outra maneira de entrevistar. Então, acho que o principal é quem está buscando recolocação, independente se essa pessoa está desempregada e precisa se recolocar, ou se ela está trabalhando, mas quer mudar de empresa, pensar um pouco com a cabeça da pessoa que está contratando, porque aí ela consegue dançar conforme a música. Eu acho que essa é uma das melhores dicas de entrevista, né? Quer dizer, você não vai com um discurso pronto para a entrevista, porque às vezes o teu interlocutor quer saber outras coisas e quer abordar outros temas. Então, quando você pensa com a cabeça de quem está contratando, geralmente você consegue ter uma performance melhor ali. Então, acho que esse é um desafio bem importante para quem está participando de processos seletivos ou até quer, né, participar de processos. E quando a gente está ali numa entrevista, olho no olho, cara a cara, quais são os grandes desafios para uma pessoa que pensa, nossa, o meu futuro está dependendo desses minutos que podem ser determinantes? Você sabe que tem uma coisa muito curiosa. Tem muita gente que quando sai de uma entrevista com um gestor, me liga e me conta o que achou. É impressionante como tem muita gente que fala assim, Tomás, olha, eu adorei, eu acho que eu fui super bem, o meu interlocutor, o entrevistador adorou o meu perfil, eu acho que a vaga é minha. E aí depois o gestor me liga e fala, pô, Tomás, não deu match aqui, não tem nada a ver. Percepção completamente... Total. E o oposto também acontece muito. Tem gente que fala assim pra mim, pô, Tomás, eu acho que eu fui muito mal, era pra eu responder um negócio, não respondi. E aí o dono da vaga me liga e fala assim, pô, Tomás, adorei, vou contratar. Então, eu tô falando isso porque... Eu acho que é uma carga muito pesada a pessoa carregar, né, essa mentalidade de, pô, meu futuro está dependendo desse momento. Então, eu acho que é importante a pessoa entender que quanto mais segura ela tiver naquele momento, melhor. Quem está contratando quer contratar alguém que sabe contar a própria história, que fala de uma maneira direta, objetiva, dinâmica, que tem um sorriso no rosto, brilho nos olhos, que tem uma energia legal. Então, falei, né, no bloco anterior que a entrevista é uma amostra grátis, né, um pequeno retrato de como você é trabalhando, né? Então, quando eu entrevisto uma pessoa, é natural eu imaginar essa pessoa trabalhando comigo. Então, tudo aquilo que, né, toda aquela troca que tem ali na entrevista, é importante para o entrevistador pensar, pô, eu acho que combina ou não com a minha empresa, com o meu time. Então, acho que tem que ir de uma maneira segura, né, para a entrevista. Quanto mais bem preparado, melhor, mas você vai seguro, vai tranquilo. Bom, já falamos aqui sobre como conquistar a tão sonhada vaga, mas para quem já está trabalhando, Tomás, e aí tem aquela sensação de, nossa, para onde que eu posso ir? Quero conseguir um aumento, mas não sei como pedir, ou quero uma nova oportunidade, uma mudança de cargo, crescimento numa empresa. O que esse profissional pode fazer?
Vou voltar para aquilo que eu te falei agora há pouco, porque assim, pensa assim, eu sou vendedor numa empresa. A minha empresa tem concorrentes e nos meus concorrentes tem outros vendedores. Eu preciso olhar, né, para essas pessoas e ver o que elas têm de bom que eu não tenho e aonde eu posso melhorar. Então, o LinkedIn é o maior aliado em quem quer fazer isso. É muito maluco falar sobre isso, porque até poucos anos a gente não tinha, né, tanto acesso a essas informações. Então, quando você olha para os teus pares de mercado, você vê o que essas pessoas têm. É claro, você tem que submeter isso a um filtro pessoal para ver se é o que você quer para a sua carreira, mas a melhor forma de você conquistar a atenção de empresas que vão te chamar para entrevistas, para processos seletivos, a melhor maneira de conseguir, né, se destacar profissionalmente é olhar para o que outras pessoas, os teus pares de mercado têm e ir atrás e se desenvolver. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que são muito básicos e que cada área de atuação tem as suas necessidades. Agora, de talvez 5 anos para cá, um dos temas mais falados, né, no mercado de trabalho é a transformação digital. Então, todas as tecnologias que surgiram, né, nos últimos talvez 10 anos para cá, mudaram completamente a maneira como as pessoas trabalham no dia a dia. Então, eventualmente, se você está desatualizado como funciona a inteligência artificial, ou algum aplicativo, ou algum software, ou alguma tecnologia que você não conheça, e claro, seja útil, né, no teu trabalho, no teu dia a dia, busca estudar, busca se desenvolver. É muito interessante pensar que até pré-pandemia, a maior parte dos cursos que a gente tinha eram 100% presenciais, se falava muito pouco, né, em ensino à distância, né, até a pandemia. Hoje você consegue fazer muitos cursos no mundo inteiro, óbvio que você vai ter um investimento, e aí é um investimento em si mesmo, na própria carreira, mas que você consegue se destacar de pessoas que são os teus pares de mercado e que não têm isso, né, não foram atrás disso. Queria aproveitar então e abrir um parênteses aqui na nossa conversa para entender um pouco como que está sendo essa implementação dessas novas ferramentas, como que está sendo a cobrança para os funcionários aderirem a elas e até, inclusive, na procura por profissionais que estejam mais especializados. Então, essas habilidades em tecnologia, as pessoas que estão engajadas com o tema de tecnologia, e aí eu estou falando não de pessoas que trabalham com tecnologia, estou falando às vezes de um advogado, de um engenheiro, de um psicólogo, né, que trabalha numa empresa, ou de um vendedor, mas quando essas pessoas não têm isso no currículo, elas ficam para trás. Então, é critério de seleção profissionais que têm isso, né, que estudaram, que se certificaram, que fizeram formações em tecnologia. Então, às vezes, alguns currículos não chegam nem, né, a serem aprovados para uma etapa de entrevista, porque a pessoa, no currículo mesmo, ela já mostra que ela não está engajada com esse tema. Então, assim, tema de tecnologia, transformação digital, tendências de mercado, isso tudo está sendo cada vez mais exigido e vai ser, naturalmente, cada vez mais exigido. É muito importante a gente ficar atento a essa transformação que está acontecendo agora e que vai exigir da gente, e que vai custar muito para a gente no amanhã, não é verdade? Total, com certeza. Por isso que é tão importante que o Tomás está falando sobre esse investimento aí, dependendo da sua área de atuação, não deixe esse momento passar. Temos mais pergunta da nossa audiência. Oba. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta do Tiago Santos, de Minas Gerais. Boa tarde, Dani e doutor. Tiago, a gente que agradece e te deseja uma excelente tarde, agradecendo, é claro, a sua contribuição aqui com a gente. Amanda as dicas, que bacana. Quero muito subir de cargo na minha empresa e não sei como que posso aí mudar o meu comportamento. Não quero parecer intrometido ou que meus amigos pensem que sou egoísta. Porque tem essa questão, até nisso que você estava falando, sobre enxergar o outro como não digo rival, mas é uma pessoa ali que você precisa se destacar diante dela. Exatamente. E aí você precisa, né, pensar em si, isso não é egoísmo, isso é um autocuidado que você tem consigo mesmo e com a própria carreira. E aí o ponto é importante. E o mais interessante, Thiago, na pergunta, né, fica muito visível como ele se preocupa consigo e quer crescer e quer melhorar. O legal é que quando você se desenvolve, você pode crescer na empresa que você está, mas também, eventualmente, em outras empresas. Você chama a atenção de outras empresas. O que é legal quando você constrói boas relações, né? Você comentou aí de não querer
né, rivalizar com as pessoas e tudo mais. Quando você se destaca, naturalmente você acaba chamando a atenção dos teus pares ali, mas se você conseguir construir uma relação saudável, às vezes são essas pessoas que vão incentivar, né, que você cresça, né, dentro da empresa. Além disso, você pode ter também um crescimento fora, né, em outras empresas. Então, você se desenvolve, você melhora, você se aperfeiçoa. Tanto o que o mercado chama de hard skills e soft skills, né? Tanto as habilidades mais técnicas quanto aquelas comportamentais. E aí você tem uma maior visibilidade, né, dentro da empresa ou fora dela, quando for participar de processos seletivos em outras empresas. Eu acho que o importante é você olhar para quais habilidades você precisa desenvolver, quais são essas, né, as tuas necessidades, o que vai fazer diferença na tua atuação e aí atrás dessas habilidades. E aí, naturalmente, você vai tentando criar, estabelecer e fortalecer cada vez mais a relação com os teus pares, com o teu chefe, com fornecedores, com clientes, com outras áreas da empresa, porque é muito legal quando você constrói boas relações, porque essas relações vão operar a teu favor na tua carreira para sempre. E às vezes não é nem só nessa empresa que você está trabalhando ou nesse cargo que você quer atingir quando você crescer. Isso vai operar a teu favor para sempre. Pouca gente faz isso. Muito, muito bacana. Thiago, muito obrigada pela sua contribuição. Tomás, como que você vê a questão da idade na hora da contratação? Você enxerga hoje como limitação ou você percebe que as empresas estão cada vez mais investindo nessa mão de obra? Você sabe que eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção há 18 anos. 18 anos atrás, eu seria muito taxativo de dizer, as empresas têm muita resistência em contratar pessoas mais velhas. Seja lá o que mais velhas significa, porque às vezes, para algumas pessoas, 40 anos, tem gente que me procura com 40 e poucos anos, dizendo, pô, eu acho que eu já tô velho para o mercado, me dói na alma ouvir um negócio desse. Ainda existe muita resistência em relação à idade, mas eu acho que de 18 anos para cá, desde que eu comecei a carreira, isso tem melhorado demais. Então a gente contrata muita gente lá na nossa consultoria com mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos de idade. Então isso está cada vez mais normal. Ainda é muito desafiador para pessoas que têm mais de 45 anos, 50, 60 anos, mas eu percebo que as empresas mudaram muito essa mentalidade. Até 10, 15 anos atrás era muito comum você ver executivos com 30 anos de idade e aí eu acho que as empresas pouco a pouco foram percebendo que tecnicamente eram pessoas muito boas, mas que talvez não tinham muita habilidade comportamental para lidar com pressões, com o mercado às vezes um pouco hostil, e aí elas foram regulando isso e trazendo gente cada vez mais experiente com mais tempo de carreira. Então acho que a idade ainda é tem muita empresa com muita resistência em relação à idade, mas eu acho que isso já melhorou demais. E por falar nessa questão da geração, a gente percebe muito as gerações mais antigas como uma característica de pertencimento maior a uma empresa. E os mais jovens, eles têm uma questão de insatisfação maior. E a questão de permanecer no emprego não tem tanta importância se eles não estão se sentindo satisfeitos. E aí eu queria te perguntar, né, te pedir para pontuar para a gente um pouquinho sobre as características da geração de millennials, as características da geração Z e a arriscar para a gente qual será o comportamento das futuras gerações no futuro, claro, não muito distante. É difícil, né, pensar o que vai acontecer no futuro, né? Adoraria saber, mas a gente vê um movimento, né, pensando nas últimas gerações, né? Talvez a geração dos nossos pais era aquela geração que trabalhou em uma empresa só, às vezes trabalhou em duas, né? Aliás, né, os nossos pais e avós, se trabalharam em duas empresas, era estranho, né? Então, começaram como bem na base da pirâmide e se aposentaram nessas empresas. Depois veio uma outra geração que começou a flexibilizar um pouco isso. Então, eram pessoas, isso existe até hoje, que ficavam 5 anos numa empresa, 10 anos em outra, 7 anos em outra e tudo mais. A geração atual, você percebe muito isso. Então, às vezes você pega alguns currículos, a pessoa às vezes tem 30 anos de idade, ela se formou faz 5 anos, ela trabalhou às vezes em 6, 7, 8 empresas. Então, ela fica 6 meses numa empresa, 1 ano em outra, 4 meses em outra, 6 meses em outra.
Então, se eu tivesse que apostar, né, em alguma coisa no futuro, eu acho que a coisa vai voltar a ser um pouco mais não tão volátil. Então, eu acho que as empresas já perceberam que é muito complicado, porque quando você contrata alguém, você tem um custo da contratação que é muito alto, você treina essa pessoa e você tem um custo muito alto para essa pessoa dali 6 meses ou um ano ir embora e aí você ter todo o custo de novo. Isso não é bom. Para as pessoas, né, que, óbvio, entram numa empresa e não se adaptam, claro, elas têm que pensar no que é melhor para elas e principalmente para a carreira delas. E então você vê muita gente que entra numa empresa, não se adapta, sai, entra em outra, não se adapta, sai, entra em outra, não se adapta, sai. Então tem que entender, né, o que está acontecendo para nenhuma empresa atender os teus interesses e tudo mais. Mas eu acho que a coisa vai, de alguma maneira, vai voltar, né, as pessoas vão acabar ficando um pouco mais, né, nas empresas. Pelo menos isso que eu pertencerem imagino. mais àquele lugar, apostarem mais naquele lugar, crescerem, enfim. Exato. Vamos conferir então o resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Que agora eu estou curiosíssima. Qual a informação então você precisa saber hoje? Olha só, gente, temos uma grande vencedora e temos empate logo abaixo. Como construir um bom currículo, então venceu aí com 52% e temos empate. O que nunca fazer uma entrevista de emprego e como usar o LinkedIn. O Tomás tinha até comentado, eu quero responder todas. E tivemos aí esse empate, então eu vou ter que pedir sim para você passar por todas. Bom, primeiro, como ter um bom currículo, tem 2 erros principais que as pessoas cometem que eu vou te incentivar a não cometer. Algumas pessoas montam um currículo só de uma página. A menos que você esteja bem no começo de carreira, eu não recomendo você montar um currículo de uma página só, porque senão ele fica muito pobre. As pessoas, nessa necessidade de montar um currículo de uma página só, acabam deixando de fora muita informação relevante. Lembra que o currículo é a porta de entrada do teu perfil profissional no mercado de trabalho. Então, antes de te chamar para uma entrevista, eu quero ler o teu currículo para ver o que você construiu na tua carreira. Se esse currículo for muito raso, muito pobre, às vezes eu vou falar, puxa, eu acho que não é a pessoa que eu estou procurando e não vou chamar essa pessoa. Só de olhar. Só de olhar para o currículo. Por outro lado, o outro erro que muita gente comete é criar um currículo muito extenso. Então, às vezes você pega currículos de 6 páginas, 7, 8, 10 páginas. Então, ainda que você tenha bastante bagagem, né, na tua carreira profissional, a minha recomendação é fazer um currículo de 2 páginas, 3 no máximo, acho que dá conta de contar a tua história, né? Se você tiver um pouco mais no começo de carreira, é natural você ter um currículo só de uma página, porque você não tem muita coisa para contar. Mas à medida que você for tendo mais experiência, você elabora um currículo talvez de 2 páginas, 3, se você for mais sênior, tiver mais tempo de experiência. Então, não elabora um currículo de uma página só se você for deixar informações importantes e relevantes de fora e não deixa um currículo muito extenso, porque o recrutador, quando pega esse currículo, já pensa que você está passando uma mensagem de uma dificuldade de concisão, de uma falta de clareza e tudo mais. Então, evita esses 2 extremos. Em paralelo, acho que tem algumas dicas que são importantes. Tem algumas pessoas que, quando colocam o nome da empresa, não colocam qual é o segmento que aquela empresa, né, qual é o segmento daquela empresa, o tamanho da empresa. Então, faz um breve resumo de uma linha, coisa bem simples, sobre a empresa que você trabalha, coloca o cargo que você exerce, as tuas principais atividades, os principais resultados, faz um resumo bem legal, aquele resumo das qualificações, coloca as tuas principais habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, isso tudo ajuda e principalmente pensa que quem está olhando o teu perfil, está analisando, ele vai querer, né, se animar com aquele material e te chamar para uma entrevista. Então pensa nas informações mais relevantes, mais importantes da tua carreira que vão saltar aos olhos do entrevistador, do recrutador, que vai fazer ele te chamar para uma entrevista. Boa. E aí, passando só rapidinho para a gente saber quais são, então, as coisas que não podem ser feitas numa entrevista de emprego. Olha, eu teria uma lista longa aqui, mas tem algumas que são básicas. Voltando àquilo que eu falei no começo, como a entrevista é uma pequena amostra, né, de como você é trabalhando, um pequeno retrato de como você é trabalhando, tem algumas coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. Por exemplo, você não pode atrasar para a entrevista.
você não pode mentir. A pior coisa que você pode fazer é mentir numa entrevista de emprego, porque, de novo, se você mente na entrevista, você dá a entender que se eu te contratar, você vai mentir aqui na minha empresa. Não estudar sobre o próprio currículo, não estudar sobre a vaga, não estudar sobre a empresa. Então, você imagina que você está contratando, você que é candidato, está contratando alguém para a tua equipe, para a tua empresa. E aí a pessoa chega e não estudou, né, sobre a vaga, sobre você, sobre a empresa. Isso mostra um profundo desinteresse, né, dessa pessoa pela vaga. E você não quer, né, contratar alguém que está desinteressado, né, pela vaga. Então essas coisas você não pode cometer, não pode fazer de jeito nenhum na entrevista. E uma dica importantíssima para quem quer melhorar aí a sua participação no LinkedIn. Olha, sua performance. Olha, vamos lá. O LinkedIn, você tem basicamente duas coisas para fazer. Primeiro, deixa um perfil o mais completo que você puder. O LinkedIn tem vários recursos disponíveis, tenta preencher e utilizar todos os recursos, né, que o LinkedIn deixa à sua disposição ali, então deixa bem completo o perfil. Agora, muita gente erra quando não é ativo na rede. Então, tem muita gente que acha que o currículo, o LinkedIn é deixar só o currículo lá, né, na página e ter um perfil lá que o telefone vai tocar, as empresas vão te chamar para processos seletivos. E não é só isso, você tem que ser ativo na rede. Adiciona pessoas que têm perfis correlatos ao teu, tem potencial para te contratar, recrutadores, headhunters, gestores, né, que têm potenciais para ser teu chefe. Adiciona essas pessoas, troca mensagens com elas, faz networking com elas, produz algum conteúdo que tenha a ver com a tua área de atuação, comenta, curte, compartilha conteúdos que tenham a ver com a tua área de atuação. Isso tudo vai te ajudar, né, a ter mais destaque no LinkedIn. Acho que isso vai fazer diferença para quem está buscando oportunidades profissionais. E passamos por todas. Tomás, gostaria muito de agradecer sua participação aqui. Você trouxe insights valiosíssimos. Espero que você aí do outro lado também tenha gostado. E aproveito, inclusive, para deixar aqui as redes sociais de Tomás Della Torre, headhunter, psicólogo especializado em carreira. O Instagram dele, tomás.della.torre, e o LinkedIn, que ele tanto falou aqui pra gente, Tomás Della Torre. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, de coração, adorei a conversa. Queria falar muito mais coisa, então vou voltar. Quando vocês me convidarem, uma próxima vez. Eu volto. E quem estiver procurando a recolocação, se eu puder ajudar, me procura nas redes, me manda mensagem, faço questão de responder todo mundo. E se você é gestor e precisa contratar, melhorar a qualidade da tua equipe, estou super à disposição para ajudar também. Obrigado de coração pelo convite. A gente que agradece, não é verdade? Desejo a você uma excelente tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, não é mesmo? Nesse mesmo horário. Até mais!